Quando a gente fala tirar o Cristo da cruz, gente, não fica pensando naquele nazareno de cabelos longos e encaracolados, olhos claros e azuis. Não pense nisso. É tirar você, porque é você que mantém-se preso junto com uma consciência que nos foi induzida. E sob a ordem mariana, para eu passar para o Léo complementar, alguns assuntos relacionados, nós já falamos de, para quem entende já um pouco e busca aqui no canal, né, sobre a rede Erelim, a rede Ofanim, já falamos de Galgalim, pessoal que faz aí o Semente da Vida com a gente, já escutou algumas coisas. Já falamos dessas ondas, já falamos da chegada dessas ondas aqui na Terra, e há quase um ano atrás, no dia 25 de dezembro de 2022, tem uma live aqui falando O Cristo Voltou, onde a gente fala, não vamos retomar totalmente o assunto, vocês podem assistir essa live, onde a gente fala que a consciência crística vem ao planeta com a missão, mais uma vez, de achar os seus, de achar a sua rede e tudo mais. Então, de uma forma de manchete, a gente precisa aqui destrinchar esse assunto com vocês, a continuação dessa live de 25 de dezembro, eu diria que essa aqui seria a principal continuação daquela live, onde essa rede mariana, como o Lael disse, ou Mariá, enfim, que não tem esse nome, mas usaremos esse nome, até pela indicação deles mesmos, pelas nossas referências arquetípicas do nosso subconsciente, para a gente entender do que estamos falando. Ela vem como, de uma forma muito simplória de explicar, né, Léo? Como um apoio a essa energia crística, a essa missão desse aglomerado consciencial que é o Cristo, se é que podemos usar essa referência dessa forma, mas ela vem para atuar de uma forma mais aguda em termos de informação na fisicalidade, em revisão histórica, né? Revisão de fatos históricos, revisão de percepções e despertar da consciência para o quão fomos, olha só o alinhamento com o trabalho que a gente faz, o quão fomos manipulados dentro dos textos e da história que nos contaram, história e história, porque na minha época tinha história com E, né? Então, a história, ou seja, os fatos históricos, e as histórias, ou seja, os contos, os arquétipos que nos colocaram, e como essas histórias e histórias que nos contaram, na verdade, agem para fechar a nossa percepção e para nos deixar mais tempo ancorados dentro da matrix consciencial, né, Léo? Exatamente. Esse chamado de... Eu sei que parece para todos, vai parecer muito doido, muita loucura falar como eu tenho capacidade de auxiliar nessa nova jornada, nessa nova onda, já que vocês estão falando principalmente sobre o Avatar, sobre o Cristo primeiro, que vai ser falado aqui, de tantos outros também, tem outros que são referências, né, e que a gente acaba aprisionando essas energias aqui na Terra. Mas o que deixou claro para mim é que nós somos autossuficientes. Quando eu falar que nós vamos acionar anjos, não quer dizer que a gente vai acionar o anjo da igreja, anjo de asinha. Anjo, a sua capacidade, como ela falou, em éons. Você é um éon, você é um construtor de universo. Isso. Você também é um universo. Por isso que a gente vai ter que usar algumas nomenclaturas para poder, porque se a gente começa a falar éons, construtor, filhos criadores, e tirar a gente daquela coisa da adoração, que a gente adorou muito tempo, esses deuses, nós nos perdemos muito tempo engessando a nossa mente e voltando numa roda encarnatória, servindo de alimento para um monte de gente doida. Quando eu digo gente, só para a gente colocar mais humanamente, porque a gente tem essa mania de que está distante, está longe, eles são mais poderosos. Eles só são poderosos, todos esses seres que caíram nessa vibração, porque nós alimentamos eles de forma errônea, desde o primeiro momento em que nós nos colocamos diante e abaixamos nossa cabeça para todos aqueles que chegaram com mais tecnologia ou um pouco mais de inteligência, os colocando nos pedestais como anjos ou como deuses, diferenciado do que nós entendemos hoje como anjos, como éons. Entender esse processo que nós estamos presos dentro de um local, o que a gente chama de presídio ou um calabouço, em que nós foram tiradas nossas capacidades, nossas potencialidades. Mas a gente só vai conseguir dar esses primeiros passos quando a gente romper com as correntes que nos prendiam com cadeados tão fortes chamados fé, medo, pânico, esperança também. Exatamente, esperança. Quando a gente desatar esses cadeados que estão presos muitas das vezes em entidades, em seres divinos que nós aprendemos a idolatrar, e com isso abrindo esses cadeados, esses elos que também prendiam esses seres, que na sua vibração estão aqui caídos, e outros que foram colocados de castigo ou aprisionados
numa métrica enfadonha, pesada, de uma forma de colocá-los demenciados, para que pudéssemos prendê-los a partir da nossa mente, dizendo: Senhor, me salva, Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, 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 ô Senhora, Senhora, anjo Miguel, anjo Gabriel, arcanjo Rafael. Não estou dizendo que esses seres não existem, pelo contrário, eles existem, estão na sua frequência aqui, mas há um Elohim local que em sua vibração caiu e experienciou essa localidade. E com isso, eu vou tentar falar de uma forma para quem está chegando agora. Com isso, nesses entrelaçamentos de queda, e que a gente fala nos outros vídeos de coabitação, de seres que habitam outros corpos entrelaçados, nós nos perdemos e nos esquecemos que nós somos capazes de dar o salto, de sair daqui e cair com a simulação. Lembre-se desse termo que eu vou usar e das ondas que nós vamos trazer. As simulações que nós mesmos produzimos. Lembra quando o Lian fala, quando você fica assim, eu vou ganhar na Mega Sena, quando eu desencarnar eu vou para nosso lar, eu vou para a colônia tal. A gente fica criando simulações, para a gente tirar o termo holograma, tá? Nós criamos simulações a tal ponto que nós nos prendemos, nós nos perdemos dentro da tal da roda de Samsara. A rede mariana, quando ela chega à ordem mariana, e foi uma canalização lá em Montserrat que aconteceu, e o Lian depois foi me passando as informações também, que eu fiquei meio desligado na hora, passou muitas coisas, não dá para abrir todas de uma forma, num único vídeo, por isso que a gente precisa fazer essas ondas, ou essas informações. Mas o mais importante, esse chamado, essa quarentena, que a gente está falando, a queda dessa quarentena, é muito importante por tudo que está chegando, por tudo que estão anunciando nas redes, né? Falando sobre, tá chegando a nave, vai chegar fulano de tal que vai salvar a gente, Gessara, Bessara, todo esse mecanismo de controle. É muito importante que comecemos a observar nas nossas mesas de projetos, aonde você está nesse jogo, nesse tabuleiro, para que você consiga fazer o checkmate, dar o checkmate. Mas esse checkmate só vai acontecer quando a gente conseguir entender os mecanismos de aprisionamentos que nós criamos. Não é que você está preso porque você quer. Você está preso porque nós fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, colocando um avatar em forma de que ele, quanto mais dilacerado, crucificado e sangrando, ele salva, ele tira o pecado do mundo. Presta bem atenção nessa primeira coisa, nessa primeira informação, que eu vou passar para o Lian, que tem uma forma mais técnica de explicar, mas nós precisamos retirar o avatar da cruz. Esse é o primeiro processo. Depois nós vamos retirar o avatar preso de nossas ancestralidades e memórias de outros tempos, porque lembra, passado, presente e futuro, da nossa perspectiva humana, é muito difícil de compreender na primeira fala que a gente disse aqui para você, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, teu antepassado, a tua vida anterior, tua outra encarnação está acontecendo exatamente agora. Eu sei que é meio complicado, mas a gente vai precisar desatar esses nós, a tal ponto que há esse rompimento e essa barreira, essa quarentena caia diante de nós. Não vamos pensar quarentena só do planeta Terra. Porque a gente, quando fala de Gaia, essa consciência, quando fala quarentena do planeta, é porque a gente tem que entender que os meus fractais estão distribuídos em todo o globo, tanto na fisicalidade quanto na quinta dimensão. Então esse programa, esse projeto, que vamos tirar, primeira coisa, eu sei que é muito difícil, o Lian também estava muito preocupado em falar isso, vamos tirar o Cristo da cruz. Quando a gente fala tirar o Cristo da cruz, gente, não fica pensando naquele nazareno de cabelos longos, encaracolados, olhos claros e azuis. Não pense nisso. É tirar você da cruz. Porque é você que mantém-se preso junto com uma consciência que nos foi induzida, impingida, para que nós pudéssemos manifestar um depente, um veneno que a gente se embriaga todos os dias pela nossa fé, pela nossa falta de crença em nós mesmos, né, Lian? Exatamente, acho que é fundamental entender essa história de vamos tirar o Cristo da cruz, na verdade vamos nos tirar da cruz. Esse é o principal. Cada vez que nós fazemos o sinal da cruz, como o Lael disse, cada vez que nós fazemos rituais que reforçam o Cristo morto, que reforça Jesus morto, nós estamos nos matando, nos prendendo, não só puxando a consciência do avatar para baixo, sendo âncoras, não sendo impulsionadores, mas sendo âncoras, mas também sendo âncoras do nosso próprio despertar da consciência. Então, cada vez que repetimos isso, cada vez que colocamos nossa fé nisso, nossa força nisso, nossa energia nisso, nós estamos colocando a nossa força em construir uma prisão mais forte, maior para nós mesmos.
Então a Rede Mariana, quando chega e fala vamos tirar o Cristo da cruz, ela não está só preocupada em libertar a energia do avatar, a energia crística, né? Essa parte desta energia crística que fica presa toda vez que nós chamamos por ela, mas também e principalmente nos libertar, nos despertar, porque o despertar da consciência passa pela libertação das energias que nós prendemos, e nós estamos falando desta figura Jesus Cristo, e eu dei essa pausa propositalmente, porque precisamos revisitar quem é Jesus e o Cristo, precisamos revisitar, né, para que a gente possa desmistificar, para que nós possamos nos aproximar dessa energia, dessa consciência, porque também todas as vezes que nós colocamos a nossa salvação num terceiro, nós estamos achando que estamos nos aproximando dele, mas na verdade a gente está se afastando, porque mestre, você me salva, você que está no céu, você que pode mais do que eu, você que sabe mais do que eu, e na verdade ele nunca se portou assim, nem na fisicalidade, nem em qualquer outra dimensão, e sim como um igual, como um parceiro, como todos somos um. Se todos somos um, ele também é nós somos ele. Então não há diferença. O que há diferença é desta atenção nessa experiência que temos e na atenção e experiência em que ele, e quando eu falo ele, por favor, não imagine uma pessoa, imagine um aglomerado de consciências, né? Um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo, e a gente usa essas nomenclaturas, já explicamos em outros vídeos, para utilizar as nossas referências do nosso subconsciente. Não tem anjo de arzinha, não tem querubim com flechinha na mão, não é nada disso, né? São faixas frequenciais. Uma das coisas mais bonitas dessa mensagem da Rede Mariana, que é uma mensagem, que é uma missão que passa primeiro pelo cardíaco e depois pelo mental. Então primeiro eu acredito que vocês vão sentir o chamado, sentir essa necessidade, quando a gente coloca algumas informações para vocês, como tirar o Cristo da cruz, né? O Cristo vivo, o Cristo que vive, que é um igual, que coopera com o despertar tanto quanto qualquer um de nós, é participante de uma rede, que volta para resgatar os seus. Toda vez que a gente fala isso, eu tenho certeza que alguns de vocês isso toca. E num segundo momento, entender com o mental, entender com a cabeça, para a gente poder desmistificar. Porque a gente prende esses avatares primeiro no emocional e depois continua no racional. E quando a gente tira isso do racional, o nosso subconsciente continua nisso. Então há uma necessidade de reprogramar o nosso subconsciente, né? E nós vamos trazer, essa live é mais uma manchete do que uma reportagem. Nós estamos aqui jogando diversos assuntos, explicando para vocês o começo desse fio, para que nos próximos meses e talvez até anos, a gente possa explicar para vocês o que isso significa. E mais do que explicar para vocês, eu acredito, e o Lael deve concordar comigo, que mais do que nunca, essa jornada dos serafins que começou, essa parceria com a Rede Mariana, ela é muito mais interativa do que expositiva. Ela é muito mais do que só eu e o Lael falando para vocês, mas vocês participando, vocês serem iguais, porque são iguais, porque estão do nosso lado, né? E como a Rede Mariana, a Rede Erilinho, o Faninho, está ao lado também. Então há uma questão aí, destacando um pouco do que o Lael falou e dando uma ênfase no que eu acho mais importante falar nesse momento, o que a Rede Mariana vem fazer é desmistificar, acabar com a terceirização da salvação, através da cooperação com o Cristo, esse aglomerado consciencial. E para cooperar com o Cristo, precisamos tirá-lo da cruz. Aí sim, vem essa humanização da missão da Rede Mariana, que nós colocamos à disposição e estamos juntos porque estamos trabalhando para o mesmo propósito e na mesma direção. E aí mais uma referência para vocês que já estão há mais tempo aqui no canal, o livro Fim da Ilusão e o curso DG1+, já tem um módulo sobre Jesus Cristo, onde a gente começa essa desmistificação. Então o pessoal que já fez o curso, já está no canal há mais tempo, tem vídeo aqui no canal também, onde eu explico, inclusive o Johnny colocou aqui há pouco tempo, vale a pena ver de novo aqui desse vídeo, onde a gente fala um pouquinho dessa consciência, né? Por isso que eu separei Jesus Cristo, né? Ou seja, esse avatar que foi a figura encarnada que se manteve
por mais tempo na história da humanidade desperto e consciente, né? E então essa parceria com a Rede Mariana, que eu já quero adiantar, né, Léo? Acho que é bom a gente esclarecer também. Falamos que Rede Mariana, Rede Mariá, não tem esse nome, mas usaremos esse nome. Não tem nada a ver com Frota Mariana, do que vocês podem escutar aí, por aí, não é isso. Tá? Não tem a ver com... Não quer dizer que é masculino ou feminino, não tem nada disso, não tem gênero, tá? Consciência não tem gênero, energia não tem gênero, mas nas suas manifestações, sim, podemos colocar as manifestações em cima de Maria, de Madalena e outras figuras históricas e importantes, mas é importante dizer desde já, né? Porque quando falamos Mariana, a gente já é um nome feminino e tudo mais, então... apesar de tudo isso, desse arquétipo sendo usado, é importante entendermos desde o começo, né, Léo, que não se trata de um homem ou uma mulher, não é nada disso, né?